Olá, eu sou Fernando Gabeira, bem-vindos ao programa Capital Natural. Hoje estreia a segunda temporada do programa que tem a missão de discutir alternativas para o desenvolvimento sustentável. Vamos tratar aqui das tendências que vão mudar para sempre o nosso modo de ver o mundo, combinando disciplinas e ideias de diferentes origens. E, é claro, vamos trazer tudo isso para a realidade prática do seu dia a dia, assinante da Band News. No nosso programa de estreia, vamos falar de economia verde. Quem não ouviu falar disso, certamente vai ouvir muitas vezes, quando começar a conferência Rio+20. Em princípio, pode-se pensar que seja uma economia que cuide de árvores apenas, mas não é. Economia verde, segundo o setor ambiental da ONU, é a que produz menos emissões de gases de efeito estufa, mais empregos e mais inclusão social. Quem pode ser contra isso? No entanto, o conceito de economia verde é muito discutido e há quem o considere apenas uma espécie de maquiagem para continuar produzindo do mesmo modo que antigamente, isto é, destruindo o meio ambiente. Claro que para introduzir o tema, convidamos duas pessoas que podem tratá-lo de uma forma muito mais profunda. Paulo Itacarambi, vice-presidente do Instituto Ethos, uma das 4 instituições convidadas pelo Itamaraty para orientar a posição brasileira na Rio+20, e Carlos Bocuí, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e membro do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Felizmente, não concordam totalmente um com o outro. E essa diferença é o tema do nosso programa. Paulo, o Instituto Ethos, do qual você é o vice-presidente, congrega empresas que representam 35% do Produto Nacional Bruto. Já discutiram a economia verde. As empresas identificaram algumas vantagens nesse processo e também alguns riscos? Sim. Mas antes eu queria agradecer a oportunidade de conversar com você e com o Carlos sobre esse assunto. Muito obrigado. É um assunto importante e com muitas diferenças de visões. Voltando à pergunta, as empresas olham para o tema com um olhar, primeiro, de grande desafio e, segundo, de grandes oportunidades. Grandes oportunidades eu até situaria em 3 dimensões. A primeira é que a empresa precisa fazer a gestão do risco, né? Neste assunto, a empresa tem risco de imagem, ou seja, risco de reputação, risco de regulamentação e risco operacional. E tem também oportunidades de aumentar o retorno do seu investimento, reduzindo custos. Então, muitas empresas já olham desta forma, porque, de fato, é uma oportunidade de reduzir consumo de materiais, reduzir consumo de energia, né, reduzir a gestão, o custo da gestão dos diversos insumos. Agora, o melhor é quando elas olham como uma nova oportunidade de negócio, porque muita coisa precisa mudar, Gabeira, né? O parque industrial nosso precisa ser remodelado. Tem uma avenida por aí de investimento a ser feito. E esta é a oportunidade que as empresas veem. Carlos, dentro do movimento ambientalista, você é um dos atores que expressa alguma preocupação com o conceito de economia verde. Sua oposição é a toda a ideia de economia verde ou apenas alguns aspectos dela? Olha, Gabeira, em primeiro lugar eu queria dizer que a gente concorda que as coisas têm que mudar, né? Do jeito que as coisas estão aí, não é possível mais continuar. A humanidade não pode continuar trilhando os caminhos que vem trilhando. Eu entendo, e o grupo que tem trabalhado comigo, nós entendemos que há uma crise civilizacional a partir do momento que a sociedade humana entra numa fase do antropoceno, ou seja, você identifica a ideia de que a própria humanidade tem hoje um potencial para alterar todo o planeta, não é? E isso caracteriza uma fase diferente na história do planeta. Então, essa mudança, ela não pode ser uma mudança apenas trabalhada do ponto de vista do instrumento da economia, mas ela tem que ser trabalhada para um plano de sustentabilidade internacional, né, que tenha muita clareza que nós estamos num processo de crise e que essa transformação é necessária. E aí tem uma questão de governança global que tem que ser discutida, onde a questão da economia é uma parte do processo, né? E aí, então, eu acho que é uma questão de você trabalhar
dentro de algumas premissas de sustentabilidade e trabalhar os limites das alterações aceitáveis dos ecossistemas, coisas, lição de casa que a gente ainda não fez. E a sustentabilidade hoje é como uma escova de dentes, cada um tem a sua, cada um usa a sustentabilidade de acordo com o seu próprio interesse. E para nós essa questão é muito mais profunda e muito mais transformadora. Você diz que não é só a economia, que há outros fatores, como governança, citou agora. Mas, para o espectador, não ficou muito claro quais são os outros fatores que são importantes nesse processo de mudança, além da economia. Muito bem, Gabeira. Vamos imaginar que o planeta seja um organismo humano, não é? E a gente tem que fazer um diagnóstico para saber se ele é saudável ou não, se ele vai continuar saudável, vai ter uma vida centenária, digamos assim. É preciso que você tenha indicadores adequados, preciso que você meça determinados parâmetros para saber a qualidade ambiental daquele organismo e o processo a que ele é submetido, não é? Então, trabalhar esse conjunto de indicadores, esse modelo de gestão para a sustentabilidade vai além da economia, porque ele passa por uma grande discussão, por exemplo, sobre controle social. Como a sociedade pode intervir nos processos de gestão, não só de governo, mas também da própria economia, do setor econômico. Quer dizer, passa por uma série de outros elementos que devem ser estimulados, não é? E muitas vezes elementos de ferramentas de gestão que têm que ser implementadas. Vou dar um exemplo. Estudar o limite da capacidade de suporte dos ecossistemas. Eu sei que você é um defensor do zoneamento ecológico e econômico. Agora, como é que a gente faz zoneamento sem instrumentos adequados para mensurar, né, o modelo de desenvolvimento? Os indicadores para o PIB servem? O Índice de Desenvolvimento Humano serve, por exemplo? Na verdade, não. Nós precisamos buscar novos meios de mensurar o sistema civilizatório que nós temos e aí sim buscar novos instrumentos de gestão. Pelo que eu entendi também, a sua visão é de que um elemento fundamental é a participação democrática, é a possibilidade também da população participar desse processo. Exatamente. Onde você não tem participação social, você não constrói uma política pública de saúde, você não constrói uma política pública de proteção ambiental, você não constrói uma política para a economia sustentável. É preciso que você tenha transparência, é preciso que você tenha participação social. E o Brasil sacraliza a participação em conselhos ambientais, não é? Uhum. É importante que isso funcione adequadamente. Ô Paulo, mas pelo que eu entendi também da Rio+20, além da economia verde, vão se discutir outras questões como inclusão social e certamente a participação da sociedade. Não acha que isso é possível também nesse contexto? Sim, e aproveitando a resposta do Carlos, eu caracterizaria a necessidade de mudanças na economia, no sistema político e na cultura da sociedade, né? Nós hoje, na sociedade, os cidadãos, não só os brasileiros, mas os cidadãos em geral, organizam a vida deles, né, em torno do seu poder aquisitivo, o que eles podem comprar, né? A qualidade de vida está muito relacionada com isso. Enquanto nós organizarmos a nossa qualidade de vida em torno do mercado, nós certamente não resolveremos todos os nossos problemas, né? É necessário um novo padrão de vida, né? É necessário funcionar de outro jeito na sociedade. Então, portanto, as mudanças são de ordem maior. Agora, a própria economia, se nós pensarmos apenas no conceito que você apresentou inicialmente da economia verde, ela é insuficiente, Gabeira. E eu acho que essa discussão é importante de ser feita na Rio+20, né? Nós, no Ethos, estamos defendendo que, no plano econômico, a economia, além de ser verde, além de buscar sustentabilidade ambiental, reduzir os impactos no meio ambiente das atividades econômicas e preservar os recursos ambientais, precisa não só construir um bem-estar social, mas também garantir valores e um procedimento ético no mercado, no poder público e no conjunto das nossas vidas. Se não fizermos isso, sem ética não haverá economia verde nem inclusão. Então não é só a economia que precisa ser levada em conta. Qual é o valor do ar puro? Quanto vale um rio que flui? O que é um emprego verde?
Depois do intervalo, vamos falar sobre estas e outras questões. O Capital Natural volta em instantes. O aspecto mais polêmico da economia verde é colocar um preço na natureza, como se fosse uma mercadoria. Mas se não houver um preço, como cobrar das empresas quando polui um rio? Ou como compensar a Amazônia pelos serviços ambientais que ela presta ao bom desempenho do clima no Brasil? Carlos, existe alguma outra forma de fazer a economia andar sem colocar um preço na natureza? Olha, Gabeira, quanto vale uma vida humana, não é? Quanto vale um rio, a vida de um rio, por exemplo? Quanto é que você pode mensurar o valor de parte da biodiversidade ao longo de 100 anos, 200, 300 anos de benefício que isso pode trazer para a sociedade? Então, você trabalhar com o conceito de mercantilizar a natureza é muito perigoso, porque favorece a indústria do termo de ajustamento de conduta, onde há desconformidade ambiental, a empresa comete um determinado delito e depois ela paga uma coisa irrisória por aquilo. Temos visto isso, dá para comprovar o que eu estou dizendo, não é uma suposição. Agora, temos que trabalhar o nosso conceito constitucional. Você tem bens difusos, são de toda a população, inclusive do futuro. Então, há questões que não devem ser mercantilizadas. Elas têm valor, mas elas não têm preço, não dá para precificar. E a ideia é justamente fazer essa linha de corte entre o que tem valor, mas o que não pode ser mercantilizado. Paulo, o modelo de pagamento por serviços ambientais é um exemplo importante nesse caso, porque ele recompensa pessoas que protegem nascentes dos rios, pessoas que protegem a floresta ou reflorestam, e é uma forma também de inclusão social, não acha? Sim. E tem esse dilema que o Carlos estava colocando, né? É necessário remunerar um trabalho importante para a sociedade, para o coletivo, mas sem privatizar todas as riquezas da natureza. Quer dizer, tem bens comuns, por exemplo, a água é um bem comum. Nós fazemos o uso privado da água, mas também fazemos o uso coletivo. Então nós temos que ter o cuidado de remunerar o produtor de água, né, prestando esse serviço, mas ao mesmo tempo estar atento para não privatizar totalmente a natureza. Onde é que vocês veem, digamos, o encontro da economia verde com a possibilidade de inclusão social, trazer mais gente para o mercado de trabalho, melhorar a condição de vida das pessoas? No conceito, Gabeira, é fácil, né? Aliás, o conceito está estruturado dessa maneira, né? Que cuidando da natureza, você estará cuidando também das condições de sobrevivência das populações que mais dependem desses serviços da natureza. E pode cuidar disso de uma maneira tal que favoreça a agricultura familiar, que favoreça o acesso da população mais pobre aos serviços básicos. Tudo isso é possível no conceito. Agora, na aplicação prática desse conceito, a tendência é tratar a economia verde apenas como uma questão ambiental. E aí, é melhor a gente tratar a economia verde, incluindo aí as questões sociais e as questões éticas, não esquecendo disso. Se ficar só no conceito de economia verde, é possível que a gente resvale para uma tendência de mudar tudo e não mudar nada. Por exemplo, precisa mudar as relações de trabalho, implantar o trabalho decente. Precisa mudar a equidade e a diversidade nos espaços de trabalho. Ter equidade entre homens, mulheres, negros, quer dizer, todos terem as mesmas oportunidades, né? É preciso implantar transparência para todo mundo para acabar com a corrupção. Agora, isso não entra facilmente na aplicação da economia verde. Obrigado, Paulo. Vamos ver agora como a economia verde pode ter reflexos nas relações de trabalho. Empregos verdes já existem no país. Vamos ver agora. Nós chamamos de empregos verdes todo e qualquer tipo de posto de trabalho que contribui de alguma maneira para a mudança dos padrões de produção e consumo vigentes atualmente na nossa sociedade. Atualmente, onde mais se gera emprego é no setor de energias renováveis.
Nós somos os pioneiros no Brasil no campo da energia eólica. A fábrica foi implantada em 1995 e em todos os locais onde temos uma usina eólica instalada, a economia local foi altamente beneficiada, porque a própria construção da usina requer um grande número de empregos e, posteriormente, a manutenção da usina também. A quantidade de empregos verdes gerados pela economia brasileira se aproxima, de certa forma, da quantidade de empregos verdes que está sendo gerada, por exemplo, nos Estados Unidos atualmente. Cerca de 7% do total da força de trabalho. Nós nunca paralisamos nem a produção, nem o desenvolvimento e nem a construção de usinas por falta de mão de obra qualificada, porque nós tivemos o cuidado ao longo desses anos de já ir dando um treinamento ao pessoal, em que nós temos hoje um grande número de profissionais treinados dentro de casa e que hoje são doutores no assunto. Na medida em que a geração de empregos verdes contribui para o aumento da eficiência no uso de energia e recursos naturais, diminui a quantidade de resíduos produzidos, consequentemente se gasta menos com gestão de resíduos e se gasta menos, inclusive, com matérias-primas. Eu diria que talvez o maior problema que nós temos é uma mentalidade um pouco imediatista no que diz respeito, sobretudo por parte das empresas, no que diz respeito a investir para obter vantagens mais a médio e longo prazo. Com isso, deixa-se de se fazer investimentos que são importantes, no sentido de estar promovendo essa transição para uma economia verde e, inclusive, podendo se aproveitar das vantagens comparativas que o país tem nesse sentido. A economia verde será um grande tema na Rio+20. Ela propõe produzir mais com menos poluição e menos recursos naturais. No entanto, no fundo, é uma esperança de crescimento ilimitado do consumo. A eficiência ambiental não seria apenas um paliativo para a crise ambiental que nós vivemos, Carlos? Exatamente. A gente não está mexendo no ponto emblemático, que é a escala de consumo, né? E os limites de extração de matéria-prima dos ecossistemas, enfim. Então, na verdade, se você não ataca a questão de concentração de renda e da escala de consumo, você nunca vai ter um modelo de sustentabilidade para o planeta. Quer dizer, essa transformação, Gabeira, é muito mais... ela não pode cair num sistema de gestão ambiental também e não pode cair apenas numa retórica que faz apenas, eu diria, uma abordagem superficial do problema. Não é? Temos que avançar mais do que isso, senão vamos cometer o mesmo erro da Rio 92 e eu acho que a gente está cometendo esse erro agora na Rio+20. Então, a expectativa para nós, para o grupo com quem tenho trabalhado, é a gente pautar a Rio+30, a Rio+40, com uma discussão realmente estrutural com relação a esse modelo de civilização que nós temos hoje. Paulo, 20% da população mundial consome 80% dos produtos que nós produzimos. Existe alguma possibilidade de colocar o tema da desigualdade social na Rio+20? E como seria isso? É indispensável colocar esse tema se nós queremos promover o desenvolvimento sustentável. Agora, é muito difícil colocar esse tema da desigualdade, né? Aliás, quando tratamos da economia verde, esse próprio vídeo que trouxe aqui, é importante a criação de empregos, é importante a criação de empregos de qualidade, empregos decentes, mas qual é a tecnologia que a gente tem ali na produção da energia eólica? Tecnologia chinesa. Os chineses estão se preparando para oferecer essa tecnologia das energias renováveis. Por que nós não estamos nos preparando para isso? Ou seja,
o que eu quero dizer é o seguinte, de trás desta discussão da economia verde, existe uma discussão sobre a manutenção da desigualdade entre os países ricos e os países pobres. Quem vai investir na inovação para a sustentabilidade? Se os países emergentes não investirem, nós não vamos sair desta posição e nós não vamos enfrentar, de fato, a questão da desigualdade, que é internacional e no país é desta ordem que você estava colocando. Portanto, nós precisamos ter investimentos de inovação e modelos de negócio que reduzam a desigualdade quando o negócio está sendo feito, quando a riqueza está sendo gerada em benefício de todos, e não nesse processo de acumulação terrível, né, que gera, a gente gera riqueza, mas gera uma grande desigualdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, e que é a pergunta que está na boca de todo mundo que quer saber um pouco da Rio+20. Sabendo que virão muitos dirigentes mundiais, que os problemas são complexos e que vão se discutir muita coisa, é possível esperar alguma solução razoável, algum resultado razoável para esse encontro no Rio? Gabeira, eu tenho conversado com pessoas no Brasil e no exterior a respeito disso. Há um desalento com relação a Rio+20, porque a posição, por exemplo, do Brasil, que é o país anfitrião, é tímida. O Brasil tem uma posição completamente tímida, muito menos avançada do que a da Inglaterra ou do que a da Alemanha, por exemplo. O setor produtivo brasileiro não está mudando o seu comportamento, apenas adota sistemas de gestão ambiental e, na verdade, o grande planejamento hoje não é trabalhado a partir de um planejamento estratégico ambiental brasileiro, mas sim o setor econômico planeja e o governo executa. Quer dizer, nós estamos passando ainda por um processo do ponto de vista de gestão de democracia ambiental, de implementação de um modelo de planejamento, eu diria ainda obscuro, com muito pouca transparência, muita corrupção, muitos elementos que são nocivos à sociedade e, portanto, à questão ambiental também. E o Brasil chega nesse momento da conferência com uma posição daquele país que agora quer beber água. Nós estamos numa velocidade econômica e o Brasil não quer abrir mão disso, não é? Então, se percebe nas instituições um certo desmantelamento das áreas ambientais, o Sistema Nacional do Meio Ambiente remete as questões para uma auto-organização da sociedade, enquanto você sabe que qualquer democracia avançada tem que manter um rigoroso controle do ponto de vista de planejamento e fiscalização e gestão. Então, eu vejo um momento difícil, mas a qualidade da Rio+20 é botar o assunto na pauta. Agora, o que nós vamos fazer com isso, né, tem que ficar clara essas posições, inclusive do Brasil, frente a essa agenda. Paulo, o que você espera realisticamente de bom? Realisticamente, eu acho que vai ser aprovado os tais objetivos do desenvolvimento sustentável. É alguma coisa, mas é muito pouco. A ONU e o próprio governo brasileiro fizeram uma aposta muito baixa na Rio+20. Né? A grande aposta seria se tivéssemos colocado a Rio+20 no caminho da solução da crise. Essa crise financeira que está aí, Gabeira, é uma crise de desenvolvimento, não é uma crise financeira e econômica, é uma crise de desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável poderia e é o caminho para a solução da crise de desenvolvimento. Nós temos que construir um novo modelo. A Rio+20 deveria ser esta porta, deveria ser este momento. O assunto já foi colocado na pauta, Carlos, há 40 anos, vem sendo colocado na pauta, muitos compromissos já foram assumidos. A questão é que assume-se compromisso e a vida real vai por outro lado. A economia vai por outro lado, a política vai por outro lado e não se pratica o que se discute nos encontros. Né? Qual vai ser a discussão mais importante que será feita? É a discussão sobre a crise, é a discussão no G20. Agora, tinha que juntar essas duas discussões. E a oportunidade está dada. Há uma expectativa da sociedade de pegarmos esse grande recurso que estrangula os países com dívida e colocar no processo produtivo real, né? Mas um processo produtivo com outro padrão, que seria o desenvolvimento sustentável. Isso que precisaria ser a Rio+20. Não será. Obrigado mais uma vez. Estivemos aqui discutindo o controverso assunto da economia verde, com Paulo Itacarambi, vice-presidente do Instituto Ethos, e Carlos Bucuí, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.
Muito obrigado por sua presença. Estaremos de volta na semana que vem com mais um programa sobre sustentabilidade e inovação. Não perca! Eu sou Fernando Gabeira e você assistiu ao Capital Natural. Até breve.